momento, Natália... Vamos conversar aqui com a Nathalie. Agora ela tá chorando aqui, ó. Natália, Tá arrependida? Pessoal, por favor, dá licença um pouquinho. Peraí. Pessoal, por favor, lá pra fora. Nesse momento, ela não quer sair, né? Ela chora bastante, tá chorando, entrou em desespero ali, a partir do momento que ela vê que tem muitas câmeras aqui, né, mostrando. Nós vamos afastar, a pedido das autoridades, nós vamos afastando, nós vamos para fora aqui a pedido da polícia e ela vai ser levada neste momento, para a audiência de custódia. Nesse momento, Nathalie, suspeita aí. Não vai falar, não vai falar. Ô Nathalie, nós já ouvimos o teu depoimento, tá arrependida? Cuidado, arrependeu ou não? Por que você fez isso, Nathalie? você se arrepende, cara? Você se arrepende? Por que você matou a adolescente? Pega embaixo. Vai encaminhado agora pro fora. Vai deslizando pra cá. Chorando muito. A mulher que você viu na imagem do SBT, 10 horas e 42 minutos, é essa mulher em destaque no telão. Ela confessou ter assassinado um adolescente de 16 anos. Ela manteve a adolescente viva para retirar com uma faca de cozinha o bebê. Essa adolescente estava gestante de 8 meses. Tirar o bebê do ventre e assumir a criança, assumir o recém-nascido como dela. Pode ir para a câmera robô, por favor? Aqui no telão, a foto da suspeita. Lá na telinha, câmera robô. Aqui no telão, a foto da suspeita. Lá na telinha, a câmera da vítima. É claro que a edição de hoje do SBT Comunidade traz para você a cobertura completa. Agora sim, vem comigo para 3. Desse caso. Faz o seguinte, traz o Arthur aqui para o estúdio, só para você já entender o que vem na sequência. Traz o Arthur aqui para o telão. O Arthur já está aqui com a família da vítima. Mas antes do Arthur conversar aqui com a família da vítima, vamos com a reportagem do Matheus Mendes, que traz detalhes de como a polícia chegou a essa mulher, que é um verdadeiro monstro, né? O que ela fez não dá nem para descrever. Vamos primeiro para a reportagem. A jovem desapareceu na quarta-feira, dia 12. O corpo da adolescente estava em uma cova rasa no quintal de uma casa no bairro Jardim Florianópolis, na capital. Segundo a polícia, Emily Azevedo Sena, de 16 anos, foi encontrada com sinais de enforcamento. Os executores teriam usado fios de rede de internet para matar a garota. Partes do corpo até exposta já, tá? Um corte mesmo, né, no ventre, né? Claramente ali a retirada do bebê. Os suspeitos teriam feito a retirada da criança depois que Emily foi assassinada. As investigações começaram quando um casal tentou registrar um bebê em um hospital particular aqui de Cuiabá. Segundo o delegado, a equipe médica desconfiou da mulher quando percebeu que não haviam sinais que indicassem uma gravidez. A polícia foi acionada e fez a prisão do casal. O casal foi identificado como Nathalie Ellen Martins e Christian Cebalho de Arruda. Inicialmente, além deles, outros 2 homens foram presos. Cícero e Aledson Júnior eram suspeitos de terem envolvimento no crime. Segundo a polícia, a jovem foi atraída até a casa onde foi morta. Informação da família de que ela soube, né, que pessoas teriam donativos de roupas, né, para doar. E ela veio aqui na inocência, né, de pegar essas roupas, mas na verdade foi só uma história, né, para que ela viesse aqui
tá? Obviamente já chegou aqui e já foi submetido a esse ritual de crueldade. No cômodo onde o crime teria sido praticado, foram encontrados brinquedos. Os investigadores disseram que este local foi limpo após a execução de Emily. Os suspeitos passaram boa parte da quinta-feira prestando depoimento na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. De acordo com a polícia, Nathalie confessou o crime, mas não apontou a participação de outras pessoas. Christian e os outros 2 homens foram liberados. Todas as pessoas que foram divulgadas pela imprensa, houve um equívoco muito grande naquele momento. Nós tivemos divulgado pela mídia 4 personagens, né? Principalmente o Sr. Alex, que é um dos meus clientes, ele voltou à cena do crime para poder falar o que ele encontrou lá naquele momento. Conforme a advogada, Aledson esteve na casa a pedido de Nathalie. Ela pediu ajuda dizendo que tinha feito o parto sozinha. Ele passou cerca de 20 minutos e depois ele saiu. E aí, quando a polícia fez a apreensão dele, ele voltou lá para dizer que não tinha envolvimento. Ela envolveu muita gente nessa questão, inclusive todos. Vocês vão saber o desfecho, inclusive o pai da criança não tem nada a ver com isso. Para resumir tudo para vocês, a autora, né, que foi a única exclusiva deste crime, já confessou, já disse que ninguém tem nada a ver. O pai, ele foi buscado por uma das pessoas para dizer que tinha acabado de nascer a criança como um presente. Ele também ficou pasmo, né? Logicamente, teve muitas indagações em relação a ele, mas ele também não tem nada a ver. O imóvel onde o crime aconteceu pertence a um dos irmãos de Nathalie. Ela teria se aproveitado do momento em que ficou sozinha para atrair Emily. O irmão, todo mundo, ela começou a falar, tô passando mal, já tenho tantos centímetros de dilatação. Então todo mundo achou que ela estaria no hospital. Ela não estaria no hospital. Nesse meio termo, foi onde ela marcou lá para encontrar com a menina para supostamente entregar aí as roupas, né, da criança. Ela fez todo um trajeto dos 9 meses de gestação, teve chá revelação para a família. Nós podemos verificar alguns exames que ela colocou lá como teste positivo, que foram alterados. Teve até mesmo o teste de morfológica lá com a cara do bebê, mas não mostra identificação quando você vai analisar a fundo cada documentação. Então, assim, houve-se uma gravidez dentro de 9 meses aí, planejada para poder aí falar para todo mundo que se existia um bebê lá dentro. O chá revelação mencionado pela advogada foi postado em uma rede social da suspeita. Na publicação, Nathalie diz estar orgulhosa porque será mãe de uma menina, mesmo estando laqueada. Foi ficando aos poucos cor de rosa quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de amor meu coração. Nesta outra publicação, a mulher diz que vai responder pessoas que duvidam da gravidez, mesmo ela tendo feito laqueadura. Tem muita gente com muita dúvida sobre saber se eu sou laqueada mesmo ou não. Então, assim, estou à disposição para quem quiser saber mais sobre a minha história, tá? Fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Aqui no telão da SBT Comunidade, o Arthur Garcia com a família da vítima desse crime tão bárbaro, tão covarde, tão cruel. Família que está se despedindo no velório. Arthur, prioridade é toda sua, segue daí, meu amigo. É um sentimento de destruição, né, Trindade? Familiares nesse momento se encontram aqui no velório. Muito bom dia a você e a todos. Pedindo exatamente por justiça e esclarecimento desses fatos, principalmente o que aconteceu nas últimas horas, na noite de ontem, né, com a liberação daqueles 3 homens. Aqui eu estou com as tias também, o tio da garota, da Emily, que vai falar dessas informações, da liberação daquelas pessoas. Qual que é o entendimento da família? Vocês acreditam que a Nathalie fez isso sozinha ou não? Bom dia. Bom dia. Com certeza ela não fez isso sozinha. Ele é cúmplice, foi conivente com o crime. É inadmissível. Hoje a gente está aqui num sentimento de revolta, tendo que... estamos enlutados pela nossa sobrinha. E a justiça simplesmente entende que somente ela fez.
Não, ela fez, arquitetou, planejou cruelmente. E agora os 3 já estão soltos. Esse é um sentimento de muita revolta para nós, familiares da Emily, que perdemos o direito de conviver com ela e não entendemos essa justiça falha que por um simples, embasado em quê? Eles agiram e acreditaram que ela apenas arquitetou isso. É impossível, somente ela arquitetar, planejar, matar, enterrar, sendo que nós, seres humanos, a gente acredita que, como pessoa, nós não conseguimos fazer isso. A Emily estava vulnerável, sim, ela estava vulnerável, mas isso não foi feito sozinho. Eles são culpados, sim, eles têm que responder. O nosso sentimento de revolta é isso, porque nós nem enterramos a Emily e eles já estão na rua, solto, planejando outras vítimas, outras mães, outras crianças, outros adolescentes. A gente clama por justiça, pela justiça divina, pela justiça do homem. A gente acredita, a justiça de Deus não falha, mas a gente espera que a justiça do homem também não. A gente pede prisão. Eles não eram para estar soltos, eles eram para responder preso na cadeia. Então, assim, fica o nosso sentimento de revolta. Eu peço até desculpa porque a gente está emocionado. A gente nunca imaginou que fosse passar por uma situação dessa. Tão recente, uma morte tão precoce, tão cruel. Porque o que fizeram com ela foi crueldade. Simplesmente uma crueldade de pessoas que agora já estão na rua, rindo, arquitetando, planejando outras vítimas. Nós não vamos aceitar, nós não vamos nos calar, nós vamos às ruas, nós vamos nos manifestar o pedido de justiça pela Emily. Naquela quarta-feira, no dia 12, quando ela vai até essa região, lá na casa, infelizmente, onde ela foi assassinada, o que ela disse para a família? Ela comentou com o esposo dela que ela estava indo lá pegar doação de roupa, o que ela falou? Então, de acordo com as investigações, que nós da família ficamos apenas tentando o contato com ela. O que a gente soube é que realmente ela fazia parte de um grupo de gestantes e que essa mulher ofereceu um enxoval para ela. Mas a Emily foi inocente. Ela foi uma menina inocente, ela não viu a malícia, não viu a maldade. Tanto é que em uma conversa dela que a polícia teve acesso no WhatsApp da Nathalie, a Nathalie pedia para que ela fosse sozinha sem o marido, para que ela não fosse, porque o marido na casa dela, talvez os vizinhos iriam falar algo dela, ela não queria isso. Só que a Emily não aceitou, ela falou, não, meu marido vai comigo e também vai a minha tia. Foi isso, né? Então, eu acredito que sim, realmente foi isso. Só que isso, infelizmente, eu não tenho nem como comprovar, porque nós não tivemos acesso às imagens do WhatsApp, da conversa pelo celular da Emily. Nem o celular dela também, vocês tiveram informação de que está? Não temos informações do celular dela. A única coisa que a gente tem é que a última visualização dela foi às 1h36. E aí, quando nós soubemos do desaparecimento, nós ficamos entrando em contato com ela, mandando mensagem, ligando, mas assim, já com aquela sensação ruim de que algo ruim poderia ter acontecido, e realmente aconteceu. Ela foi brutalmente assassinada. Outra questão é referente à gestação dela. Ela já estava no 9º mês. Como que foi esse período de gestação? Os familiares acompanhavam, estavam dando apoio para ela, porque em algum momento foi ventilado de que ela estaria supostamente negociando essa criança. Isso não aconteceu. Não, isso como a gente diz, isso é uma fake news. Não existe. A Emily, tanto é que ela teve 2 chá de bebês, organizado pelas famílias, por amigos. Ela recebeu muitas coisas. Ela era uma criança, uma adolescente bem amada, desejada por todos, bem querida pelos 2 lados da família. A criança, quando nós soubemos da gravidez, foi felicidade, foi motivo de felicidade. A gente sabe, ela tinha 16 anos, mas ela estava feliz. Cada conquista dela, que ela comprava uma coisinha, ela ia em casa, ligava para minha mãe, vó, olha, ganhei uma roupinha, vó, comprei isso. Então, assim, a gente via felicidade
no olhar dela, a espera por essa criança. Então, assim, a gente de forma alguma acredita que o que está acontecendo, que essa criança não foi planejada, ou que essa criança foi essa negociação, porque já está acontecendo isso. Isso é falso, essa informação é falsa. A polícia também está investigando, tia, de que também a Nathalie pode ter feito o pagamento para ela de alguns exames de ultrassonografia. Até mesmo ela usou na rede social dela, dizendo como se fosse a filha dela. Então, a família teve essa informação, como que era feito o pré-natal e também os exames. Vocês acompanhavam isso? Então, essa informação realmente eu também não posso afirmar. A gente está acompanhando pelas notícias, pelas redes sociais e a gente chegou a essa informação de que ela havia pago. Só que, se ela fez isso, a intenção dela já era isso. Ela precisava de uma pessoa que já estava prestes a dar luz. Então, assim, é óbvio, a Emily foi inocente nessa história. Então, ela ia induzir de todas as formas, com agrados, porque ela acreditou que ela realmente ia dar um enxoval. Porque eu tenho certeza que se a Emily tivesse falado conosco em relação a essa conversa de ir em entrega de enxoval, e se alguém mais fosse com ela, a gente tem a certeza que se alguém mais fosse com ela, também seria vítima igual a ela. Aqui nós temos também uma outra tia que está ali com um cartaz pedindo ali, falando, né, da revolta, indignação, dor, repúdio, além dessa tristeza que os familiares estão sofrendo, né, tia? É um sentimento difícil, né, de suportar, mas o pedido de justiça também, ele é válido nesse momento. Bom dia, senhora. Bom dia. É válido. O pedido de justiça sempre é válido. Eu creio e tenho fé. Deus não tarda, Deus não falha. Cadê os governantes? Cadê a primeira-dama? Pelo amor de Deus, gente. Tem que fazer alguma coisa. Até quando? Até quando a gente vai passar por isso? Pessoas de bem. Ela é uma menina inocente. Não tinha vícios nenhum. É uma pessoa feliz. É uma pessoa que gostava de dançar. Alegrava toda a família. Esse momento é muito doloroso. Não queira ninguém passar por isso. Não queira ninguém passar por isso. Meu pedido é de justiça, só justiça somente, só isso. Ô, Trindade, eu quero só passar para nossa audiência uma informação até que eu consegui descobrir agora há pouco. Foi feita uma divulgação no perfil do marido da Nathalie, no Instagram dele, quem tiver acesso vai verificar, que está ali uma postagem de uma imagem de um equipamento de ressonância e uma clínica. E ali ele diz ali algo, minha vida, algo assim como se fosse o exame da filha dele. Só que eu consegui, Trindade, localizar hoje pela manhã de onde é aquela postagem. Essa postagem está em uma rede social de uma empresa que fica no estado do Rio de Janeiro. Agora, o que causa estranheza é como que essa postagem, como que essa foto foi parar na rede social desse marido, exatamente no dia 30 de outubro do ano passado. Em depoimento, a Nathalie disse que ela acabou perdendo essa criança, que ela estava grávida de fato, há pouco mais de 6 meses. Então dá exatamente nesse período, de setembro a outubro. Se ela enganou mesmo o marido dela nesse tempo todo, dizendo dessa falsa gestação, a pergunta é como ele conseguiu aquela imagem, quem realizou aquela foto do equipamento de ressonância com a imagem em 3D do bebê no ventre daquela barriga. Então, muitas perguntas estão no ar agora, questionamentos estão sendo feitos, principalmente para tentar entender qual seria a ligação dessas outras 3 pessoas que ontem foram ligadas a essa situação. Não tiveram ali participação direta no crime, como o próprio delegado e também a réu confessa acabou dizendo ontem. Porém, pelo fato dela ter confessado que ela agiu de forma sozinha, é normal que a equipe da polícia coloque em liberdade como foi feito ontem. Porém, a investigação continua. Agora, essa é a grande pergunta. O porquê que na rede social desse pai tinha essa foto de um exame que não foi feito pela esposa? Então eu quero compartilhar com a nossa audiência essa imagem, essa descoberta, para tentar entender de que forma isso era feito. Até questionei agora há pouco com familiares. Giovanni, por gentileza, chega aqui. Giovanni também é tio. Eu falei com ele sobre essa situação desse exame de ultrassonografia, porque se a Nathalie usava aquelas imagens sendo o filho dela, se ela tivesse algum entendimento de pagar
para Emily fazer essas imagens de ultrassom? Será que ela usava na rede social dela como sendo da filha dela? Acredito que possa ser que sim, né? Porque não sabemos, na verdade, também, Arthur, porque nessa situação assim a gente não espera, né, que aconteça isso. Mas eu sei que, assim, pela dor que a gente está sentindo com a família, Deus fará a justiça. Eu acredito na justiça também dos homens, sabe? Porque a dor da família é muito grande. E enquanto não for com um dessas pessoas que vivem por trás da cadeira, não vai saber o que a gente está passando. É isso que eu tenho para falar no momento. É um sentimento de muita tristeza, né, Trindade? A gente compadece sim, com os familiares, entende esse momento. Eu agora há pouco também visualizei aqui o marido, infelizmente, numa condição lamentável, não tem condições de falar. A própria mãe também da Emily, conversei com ela, ela está lá dentro, então nós não vamos aqui expor e também respeitar esse momento dela. Conseguimos conversar com as tias, o tio, justamente para entender e fazer esse clamor, esse pedido de justiça. E lógico, o belo trabalho que o Dr. Caio realiza à frente da Delegacia de Homicídios, que está como titular agora, ele vai conseguir elucidar. Não é que é colocado em liberdade essas pessoas, eles acabam entendendo que não teve participação, que são inocentados. Pelo contrário, a investigação está acontecendo. É lógico que lá na frente, conseguindo alguma materialidade, essas pessoas possam sim responder de uma forma ou outra pela participação desse crime hediondo tão trágico que aconteceu aqui na nossa cidade. Trindade, eu volto com você aí no estúdio do SBT Comunidade. Arthur, muito obrigado. Eu agradeço a gentileza da família nesse momento de tanta dor. Que força que essa família teve para conversar com a gente, hein? Foram fortes demais, Mas essa força vem também daquele sentimento de busca por justiça, né? E ninguém imaginaria que essa mulher fosse capaz de fazer uma barbárie dessa, gente. Ela iludiu a Emily. Ela vendeu uma ilusão para a Emily e a Emily acreditou. E vou dizer o seguinte para você aqui, qualquer uma acreditaria, porque não passaria na cabeça de ninguém a possibilidade do que aconteceu ali. Quem queria imaginar que uma mulher ia fazer o que ela fez de arrancar o bebê com a mãe viva ainda da barriga? Eu vou trazer daqui a pouco o trecho da perícia, que o perito confirma que o bebê foi arrancado com ela em vida. E aí tem pontos que precisam ser elucidados. Eu vou pedir para o Dani fazer a imagem da movimentação ali, para que eu possa dividir tela com as imagens de ontem e com as imagens do público que está chegando ao velório para essa última homenagem, para esse despedir. Arthur, você tem informação de até que horas fica o velório? Sim, Trindade, o velório vai ficar aqui até às 13h30, que está previsto o sepultamento esse horário. Então, a partir das 13 horas, dará início aqui ao cortejo e eles seguirão rumo ao cemitério para fazer o sepultamento. Então é uma despedida rápida, a nossa equipe vai acompanhar tudo, vamos compartilhar com você os detalhes. Nosso site MT Play também traz a cobertura completa para você. De um lado, o seu televisor, o velório, do outro lado, o local do crime bárbaro. E nossa equipe só está ali posicionada porque foi autorizada pela família. Se a família não autorizasse, essa equipe não estaria aí respeitando esse momento de dor e de luto. Mas você já percebeu... Eu não sei nem como classificar, gente. Não sei. Nesse caso, pode vir para cá, para a câmera 3. Esse caso, eu vou pedir até desculpa para você, porque por vezes eu estou ficando sem palavras. Já trabalhei em casos fortes, o Arthur Garcia já trabalhou em casos fortes. Mas eu confesso que eu estou sem palavras para descrever essa barbárie. E creio que o Arthur também, daqui a pouco eu vou conversar com ele sobre isso. E é o repórter policial mais experiente de Mato Grosso, que já fez grandes coberturas, mas que também está em estado de choque. E a perita que foi até a casa falou sobre isso também. Ela falou, olha, quando eu vi o corpo eu precisei de 5 minutos para me recompor. Eu vou exibir para você agora parte do depoimento dessa mulher na DHPP, onde ela conta ao investigador como teria atraído a vítima e como teria cometido o crime. Tá no ponto o depoimento? Enche a tela. Eu queria ficar com o neném para mim. Então, aí você relatou que
Você foi ao hospital para pegar uma declaração, poder registrar ela, seria isso? Não, eu fui para ser atendida como uma gestante normal. Que tinha acabado de ganhar o neném. Aí, essa criança era da vítima? Sim. Eu quero que você me relate exatamente como que você conheceu ela. Então, ela me chamou via WhatsApp, conforme nós fazemos parte de grupos iguais. E nesses grupos, quando eu descobri que eu estava gestante, eu comecei a ganhar muita roupinha. Então, eu escolhi as que eu queria e doava o restante. E nessa eu postei e ela veio falar comigo. Você estava grávida? Sim, estava. Você ainda está grávida? Não, eu perdi o neném. Quanto tempo faz isso que você perdeu o neném? Já tem 6 meses. Você falou isso para alguém? Não, ninguém sabe. E como que você sabe que você perdeu? Porque saiu. Saiu? Sim. Tá. E aí você conheceu ela, tá bom? E aí? Aí ela me mandou mensagem, a gente ficou conversando, porque eu falei que eu já tinha doado o que eu tinha. E aí nós ficou conversando. Tá. Durante uns 3 meses. E aí eu falei pra ela que quando eu juntasse mais roupinha, eu avisaria ela. Tá, eu quero... Deixa essa parte pra depois, agora você vai falar. Hoje ela foi até a casa do seu irmão? Ou você... Como que ela chegou lá? No caso, em uma dessas conversas, nós duas combinamos de nos encontrar. E aí eu falei pra minha cunhada deixar a chave pra mim. Quem é a tua cunhada? Evelyn. Pedi pra ela deixar a chave pra mim, que eu iria no pré-natal. E aí eu iria pra casa dela almoçar, que seria mais perto. E quem que ia fazer a comida? Eu mesmo, no cozinho. Mas ia alguém almoçar com você lá? Não, só eu mesmo. Tá, e a Emily? Como que ela foi aparecer lá? Aí ela mandou mensagem pra mim, perguntando se eu tava lá, o que eu tava fazendo. Falei que eu tava em casa. E aí que tinha algumas roupinhas lá, que ela poderia dar uma olhada. Você falou isso hoje? No dia 12. Ontem? Exato. Foi no dia que aconteceu. Sim. E você já tinha combinado com ela antes disso? Nós combinou várias vezes de se encontrar pessoalmente, mas nunca deu certo. Porque ela me contava muito da vida dela. E aí ela foi lá hoje? Ela foi no dia 12. Tá, ontem, né? E ela chegou lá como? De Ubermoto. Só que eu mandei a localização para ela, ela parou numa rua acima, eu mandei a minha localização para ela em tempo real para ela me ver onde que eu tava, e aí ela veio descendo a rua e chegou lá em casa e me viu que eu tava lá na frente. Na casa ou na casa do Cícero? Na casa do meu irmão, pra mim é a minha casa porque é a casa do meu pai, ele só mora lá. Você já tinha encontrado ela pessoalmente alguma vez? Não. Nunca tinha falado com ela pessoalmente? Não. E aí ela chegou lá, qual que era a tua ideia? E aí ela sentou e nós começamos a conversar. No meu caso, assim, que horas ela chegou eu já mais ou sabia... Ai, moço, acho que era umas meio-dia, 1h, não sei te dizer. Aonde? Na sala? Na sala. Que ela não tava legal e que a barriga dela tava doendo, que ela tava com medo porque o marido dela parecia que tava se envolvendo em algo errado. Isso. E aí eu peguei e falei pra ela se acalmar, porque é a idade dela e tudo mais. Aí ela começou a chorar, meio que passar mal, e eu vi na sala. Isso, eu vi uma oportunidade dela estar ali fraca, com dor. Eu peguei ela por trás. Ela tava com que tipo de dor você tá falando? Dor emocional? Contração. Ela tava com contração. Ela mostrou pra mim a barriga endurecendo, tudinho. Porque, como nós conversamos, ela sabe que eu sou socorrista, sou bombeira. Então, assim, ela sabia. Eu contei da minha vida real pra ela. E ela me contou da vida... Ela só mentiu o nome e a idade. E aí você percebeu que ela tava com contração ali, mas você já sabia mais ou menos que ela ia estar com... Tá pra ganhar? Não, porque pra mim ela falou que tava de um tanto de idade gestacional, né? E no caso, essa idade não é normal uma pessoa já ter contração pra ganhar. Mas além, a partir de umas 38 e pouco. Então, e aí você viu ela chorando, viu ela com dor, ela fez... Sim. E aí você viu a oportunidade, e aí tu pode falar bem devagar, você tá? Que a gente precisa muito fazer a comparação da tua versão com nossos laudos, exatamente pra gente entender que você fala a verdade. Ela estava sentada na sala, tá? Aí daí eu preciso que você fale
com calma, qual foi toda... Eu sei que para você já se emocionou toda vez, é triste lembrar, mas a gente precisa muito que você fale, espero que seja só essa vez, que eu não vou te pegar no principal vídeo de novo, tá? Exatamente, o que você fez, fala exatamente. Eu peguei um fio, na verdade, primeiro eu desmaiei ela com mata-leão na cadeira e ela caiu. Na hora que ela tava chorando Isso, ela tava chorando, eu peguei, aproveitei, dei o mata-leão, ela desmaiou e caiu da cadeira. No que ela caiu, eu fui e amarrei. Não, calma, ela caiu da cadeira e ficou no chão? Sim, ela se machucou nessa hora? desmaiou. Ela... Eu não reparei se tinha machucado. Não bateu algum eu só fui... corpo? Caiu de como? Caiu de nada, assim, do jeito que ela tava assim, ela foi... E aí, inconsciente? Isso. E aí, o que você fez? Aí eu fui procurar alguma coisa pra me amarrar. Tu não tinha achado nada? Não. Tu não tinha preparado nada? Não. Né? Tá, e aí? Aí eu fui no guarda-roupa procurar alguma linha, alguma coisa. Aí eu vi uma blusa que tinha um barbante e o outro que tinha uma fita de cetim. Que eu fui e arranquei, que a fita de cetim eu amarrei o pé e o outro eu amarrei o braço. E quando você procurou isso, ela ficou desmaiada com mata-leão, ela não voltou, não? Não. Não voltou? Não. Aí, depois que ela tava assim amarrada, aí eu fui e levei ela pro quarto. Calma, na hora que você deu o mata-leão nela, ela caiu. Depois ela não se mexeu mais? Na hora que eu coloquei ela na cadeira, que eu fiquei tipo batendo na cara dela, porque... Depois de amarrado ou não? Depois de amarrado. Aí você colocou ela na cadeira de volta e bateu no rosto dela. Só pra eu entender, tipo, eu falei que tem que ser detalhes agora, tá? Eu tentei acordar ela pra poder falar que eu ia ficar com a neném, que eu ia cuidar da neném. E aí eu já tinha pego o fio pra poder enforcar ela. Aí mas ela tava amarrada nessa hora. Você sentou ela na cadeira. E aí você bateu no rosto dela. Não bati. Assim, pra acordar. Isso. E ela acordou? Acordou, ela ficou meio assim. E o que você falou pra ela? Aí você falou eu falei que pedi desculpa e falei que eu ia cuidar da neném. E aí, você já tava com o fio na mão. E aí você fez o quê? Eu enforquei ela no fio. Por trás? Ou por trás? Por trás. E ela tentou se debater? Só as pernas. Já amarrada. E aí, eu vi que tava, tipo, demorando, ela tava sofrendo, aí eu fui e peguei, tipo, e amarrei uma sacola. Eu tô vendo que a tua mão tá roxa, mostra aqui. Esse roxo aqui é da... Preste atenção na diferença deste momento em que ela presta depoimento ao investigador e não demonstra, na minha humilde opinião, nenhum tipo de arrependimento, para o momento que nós compartilhamos na abertura do SBT Comunidade, quando ela se depara com a câmera do SBT na saída da delegacia. Enche a tela com a imagem que abriu Comunidade, pode soltar o áudio. Vamos conversar aqui com a Nathalie. Agora ela tá chorando aqui, ó. Não tá arrependida? Pessoal, por favor, dá licença um pouquinho. Peraí. Pessoal, por favor, lá pra fora. Nesse momento, ela não quer sair, né? Ela chora bastante, tá chorando, entrou em desespero ali, a partir do momento que ela vê que tem muitas câmeras aqui, né, mostrando. Nós vamos afastar a pedido das autoridades, nós vamos afastando, nós vamos para fora aqui a pedido da polícia e ela vai ser levada nesse momento, para a audiência de custódia. Vai falar. Ô Nathalie, nós já ouvimos o teu depoimento, tá arrependida? Cuidado, perdeu ou não? Por que você fez isso, Nathalie? Você se arrepende?
se arrepende, cara? Você se arrepende? Você se arrepende? Por que você matou a adolescente? Pega embaixo. Vai encaminhado agora pro fórum. Vai deslizando pra trás. Chorando muito. Você se arrepende? Tá vendo? Às 11h15. O médico perito confirmou em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública que a bebê teria sido retirada com a Emily ainda viva. E que, na verdade, essa mulher, esse monstro que está aqui em destaque no telão, ela optou por deixar a Emily viva para a retirada do bebê, para que o bebê não corresse risco de morrer. Vamos ouvir o que disse o médico perito hoje de manhã. Aplicamos o luminol em busca de sangue oculto, fizemos a coleta, identificamos, coletamos para verificar de quem é aquele sangue, se é da vítima, se é do agressor, que poderia ser durante uma defesa, alguma coisa nesse sentido. Ao coletar, ao recolher o corpo, foi verificado sulcos nas mãos, nos pulsos e no pescoço, indicando o emprego de instrumento constritor. Verificado ainda no local o emprego de sacolas plásticas, muito provavelmente para abafar o som. Então, nos exames, feita a coleta, nos exames médicos realizados pelos peritos nossos, peritos aí com mais de 10 anos, cada um ali, já com larga escala e conhecimento, foi verificado lesões em forma de T no abdômen, uma destreza muito peculiar. Então, a pessoa que fez aqueles cortes tem o domínio da técnica de corte, aonde era possível a retirada de uma criança. Foi verificado os testes no laboratório, na medicina legal, aonde foi constatado que havia vestígios que aquela pessoa estava grávida recentemente, estava perperal, isso. Além disso, foi coletados vestígios nas unhas para exame de DNA, eventual lesão de defesa. Foi verificado ainda outros elementos que ainda estão em curso, como exames toxicológicos ainda que serão providenciados. No que diz respeito ao laboratório forense, destacamos já, Coronel Rovério, delegado Caio, que já foi feito o exame de DNA. O exame de DNA vai sair agora à tarde, dizendo que a criança é filha da vítima. Então não há do que se falar, de qualquer outra dúvida, que não há vínculos entre essas pessoas. Existem outros exames que ainda estão em curso. O caso está apenas começando, tem muita investigação ainda para acontecer. Até essa questão dos outros filhos, a Politec está à disposição para apoiar a segurança pública, em especial a Polícia Civil, para fazer os exames pertinentes ao caso. Do que temos até o momento seria isso. O exame de local de crime, um dos itens que é extremamente importante é a dinâmica do crime. É ali que a gente vai começar a fechar esse quebra-cabeça. Então, encontrar vestígios aleatórios e fazer algumas análises é possível. Agora, como que esse vestígio se encaixa e até para cravar se foi sozinho ou não, é somente com todos os elementos conclusos, como foi bem colocado. É muito pouco provável que foi feito apenas com uma pessoa. Entretanto, a gente não trabalha com provável e improvável, a gente trabalha com fatos. Então, a gente precisa ali finalizar os nossos trabalhos para entregar à Polícia Civil uma informação de qualidade. Olha, foi uma pessoa, foi duas pessoas, foi sozinho. Então, a gente ainda precisa ter esse trabalho. Doutor, já foi possível identificar se ela ainda estava com vida quando a criança foi retirada do ventre dela? É possível verificar que a pessoa ela estava com vida. Quando uma das teses que já foram comprovadas, né,
é que ela foi mantida viva para efetuar o parto, para que a criança fosse recolhida com vida. Os vestígios encontrados no pescoço e na sacola indicam que a pessoa foi morta, ela veio a óbito não em decorrência da falta de ar, ela foi morta pela falta de sangue no corpo. Então, aquela ação que foi colocada foi apenas para manter a vítima com vida até efetuar a retirada da criança. 11 horas e 20 minutos. Tem imagem agora do velório. A mãe da Emily, nesse momento, pode encher a tela com a imagem do velório. Ela recebe o abraço da prefeita Flávia Moretti, a prefeita de Várzea Grande, visivelmente emocionada. A Emily e a família são moradores de Várzea Grande, são moradores do bairro São Mateus. A gente vê a prefeita visivelmente emocionada, a mãe muito emocionada. A mãe é essa com o vestido colorido e que recebe ali o abraço, os sentimentos, o carinho da prefeita, que tenta de alguma maneira confortar essa família, né? Agora o momento é de oração, né? O momento é de orações. Independente da sua fé, independente do que você acredita, de como você pratica a sua fé, mas se você acredita em algo superior, o momento agora é de orar para que essa mãe, para que essa família possa ser confortada para enfrentar esse momento de muito sofrimento, de muita dor. A mãe conversa com a prefeita Flávia Moretti. Não é para menos. A prefeita emocionada, a mãe emocionada, provavelmente ali contando os últimos momentos que passou ao lado da filha, a expectativa pela netinha, as roupinhas que eles estavam recebendo, que estavam comprando. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma barbárie dessa. Isso que você está acompanhando agora é ao vivo. Eu não abri o áudio porque é o momento de intimidade da mãe com a prefeita. Por isso que eu não optei aqui por não compartilhar o áudio da conversa, porque é o momento delas. Por mais que a Flávia Moretti seja uma autoridade, eu imagino que ela se coloque ali nesse momento como mulher, mãe, e o sentimento que ela está ali expressando é o sentimento de todos nós mato-grossenses. Na verdade, todos nós queremos abraçar essa família agora, e se tivéssemos a capacidade de extrair essa dor, né? Mas o que a gente pode fazer agora é orar. É orar, é rezar, é pedir que Deus conforte. Não tem muito mais o que a gente possa fazer agora. O velório segue até a 1h30 da tarde. Nós não temos a confirmação se o prefeito Abílio vai passar pelo velório, se a vice-prefeita, se a primeira-dama Samanta Eires também vai passar pelo velório. Se passarem, a gente também compartilha aqui. Mas é um dia muito triste para o estado de Mato Grosso. É um dia muito triste para o estado de Mato Grosso. O delegado responsável pelo caso, o Dr. Caio Albuquerque, ele também conversou com a imprensa da manhã de hoje. Nós separamos alguns pontos desta entrevista. Primeiro, por quais crimes a suspeita poderá responder na conclusão do inquérito e denúncia apresentada à Justiça. Vamos ouvir o que disse o delegado Caio Albuquerque. Então, ao final, essa pretensa mãe, ela restou autuada pelos crimes aí de homicídio triplamente qualificado. Temos aí o motivo torpe, né, claramente, nesse ato macabro, mediante crueldade, né, pela forma que essa menina foi subjugada ali. Recurso que dificultou a defesa, né? Ela foi encontrada com os braços amarrados, pernas amarradas, 2 sacolas plásticas envolvidas na cabeça, ocultação de cadáver e também o crime de dar como próprio parto alheio, que é um crime do Código Penal. Com relação aos outros 3 envolvidos, é importante destacar que, embora o flagrante ali não tenha sido feito contra eles, porque naquele momento que o delegado de polícia tem para aferir os indicativos de autoria, naquele momento não havia elementos para se fazer um flagrante.
Obviamente que as investigações seguem, todas as informações estão sendo checadas para ver se há algum tipo de participação de quem quer que seja, tanto na execução quanto em eventual outro crime, e obviamente aqueles que tiverem envolvimento as autorias serão devidamente individualizadas. A autuada será encaminhada nos próximos momentos à audiência de custódia. Doutor, durante as oitivas ontem e durante as investigações, a suspeita em questão, ela chegou a compartilhar nas redes sociais uma suposta gravidez durante esses 9 meses. Nesse período, ela realmente esteve grávida, perdeu a criança ou tudo não passou de uma invenção dela, uma farsa dela para ela obter essa criança? Então, grávida ela não estava, ela chegou na maternidade, isso é um fato objetivo. E aí, novamente, eu destaco, a médica, tomei a cautela de ligar para ela e de pronto ela falou, essa moça não é a mãe dessa criança que está aqui. Foi feito os exames, como o coronel bem disse, então ela não estava grávida sendo a mãe daquela criança. Se ela esteve grávida posteriormente e perdeu, é uma outra situação. Mas de fato é que a conduzida, obviamente, não é a mãe dessa criança. Doutor, o marido dela não desconfiou em nenhum momento que ela não estava grávida, porque ela não conseguiu enganar, inclusive, ele. Então, essa é uma indagação que o curso das investigações vai responder, tá? Obviamente, é uma coisa que todo mundo desperta um alerta, mas a gente vai esclarecer para ver se ele tinha conhecimento, se ela estava ou não grávida e se ele também tem algum tipo de envolvimento nessa situação. O professor disse que o crime foi cometido por várias mãos e só temos a mulher detida. Como é que isso foi possível? Ela sozinha cometeu aquele crime? Então, boa pergunta. É um crime que, via de regra ali, não é fácil fazer sozinho, tá? Mas também não é impossível de ser feito. O flagrante se delimitou a ver quem estava naquela casa naquele momento. E aí, pelo que a gente tinha e tem ao momento, seria implicadores no caso da autuada. Agora, é uma situação que a gente vai aferir de forma bem a miúde mesmo, para saber qual outro pode ter colaboração. Então, quando você diz várias mãos, não quer dizer também que as pessoas têm que estar ali no epicentro dos fatos, dentro da casa. As pessoas podem estar fora, podem estar em algum tipo de auxílio. Isso também é uma forma de coautoria. Mas as investigações vão aprofundar para saber isso e também para saber qual era o intuito dessa autuada. Doutor, é verdade que ela já estava buscando uma mulher grávida há algum tempo? Tem essas informações, não tem nada documentado. O que tem é que ela estava atraindo essa adolescente, tem mensagens, tudo ela atraindo, e ela mesma declara isso, que ela estava conversando com essa adolescente para oferecer roupas, donativos, tá? Isso é fato. 11 horas e 28 minutos, estamos novamente com imagens ao vivo do velório, a presença da prefeita Flávia Moretti e demais autoridades do município de Várzea Grande, mas eu vou conversar com o Cláudio Santos, porque o Cláudio fez um questionamento nessa entrevista coletiva para o delegado Dr. Caio, justamente do porquê os outros suspeitos foram soltos. Cláudio, traz detalhes dessa resposta para a gente, meu amigo, bom dia. Ô Leandro, bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores. Eu não gostaria de quebrar aqui a sequência, você está comandando de forma brilhante aí para que os nossos telespectadores consigam ter uma cronologia desse crime bárbaro, desse crime que chocou o estado de Mato Grosso e o Brasil inteiro. Mas eu queria rapidamente, Leandro, se você me permite, descrever o momento que nós presenciamos há pouco. Eu estou aqui na sede da Polícia Judiciária Civil, onde funciona a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e de onde a Nathalie saiu e nós acompanhamos. Pela imagem que nós mostramos, Leandro, talvez o pessoal que está em casa, naquele momento de adrenalina, não tenha conseguido perceber. Mas a Nathalie, ela estava tremendo. Era uma reação assim que impressionava todo mundo que estava muito perto. Depois que terminou, que ela saiu daqui em direção ao fórum, onde aguardaria a audiência de custódia, alguns colegas até perguntaram, vocês ficaram com dó
dela? Será que ela está arrependida de fato do caso que ela cometeu? E eu lembro de ouvir, e eu acredito que esse trecho acabou não conseguindo ser audível para a nossa audiência. Ela falava apenas uma coisa: meus filhos vão me ver. Então ela estava preocupada naquele momento de alguém vendo ela ali sendo presa e conduzida. Eu acredito que posterior a isso, a Nathalie deva passar também por um profissional, psiquiatra, psicólogo, para fazer uma avaliação também do perfil dela, para ver se caracteriza algum tipo de doença ou algo nesse sentido. Mas vamos lá, voltando aos fatos. Neste momento, o que a comunidade cuiabana, vaziagrandense, e onde nós estamos alcançando agora, questiona é o fato dela ter feito tudo sozinho no primeiro momento. Ninguém acredita nessa possibilidade. E por que os 3 homens foram soltos? Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: um dos homens é o companheiro dela, o outro homem é o irmão dela, dono da casa, e o terceiro é amigo da família. Então, ela isenta os 3 e diz que fez tudo sozinha. E eu perguntei para o delegado se a partir do momento da liberação dos 3, que num primeiro momento eram suspeitos do caso, a polícia estava ainda encaixando as pedras do quebra-cabeça, se eles agora que foram soltos, eles passam a ser investigados ou estão com liberdade total. E o delegado respondeu: nós temos a autuada, a principal envolvida. Ela é irmã do dono da casa onde o corpo foi encontrado, tá? Ela tem o marido que foi ao hospital apresentando-se como pai, e tem um amigo que estava ali na casa e em tese ali ajudou ela a limpar os restos da suposta gravidez. Nós temos então 3 pessoas do círculo familiar e um amigo. E por que eles foram liberados? Não havia argumentos suficientes para manutenção? Como eu disse, uma coisa que tem que ficar bem clara: o delegado de polícia, na hora do flagrante, nós temos um prazo mínimo e nós temos que nos ater às provas técnicas objetivas que coloquem determinadas pessoas naquele momento. Tá? As pessoas que conseguimos identificar como autora, a pessoa é ela. Tá? O delegado de polícia também não é só aquela questão de prender. A gente também tem que identificar aqueles que naquele momento não têm condição de eventualmente ser presos em flagrante. Isso não está a dizer que essas pessoas que foram liberadas não serão responsabilizadas. O que eles alegaram? Então, a principal envolvida confessou com riqueza de detalhes, frieza, todo o passo, como ela fez qual tal conduta, fez a cova. Isso aí, ela como disse, ela destrincha no interrogatório dela. Os demais, eles negam envolvimento, tá? E também alegam desconhecimento dessa barbárie que a autuada fez. Leandro, apesar de terem sido soltos, só reforçando, como o delegado disse, os 3 seguem sendo investigados, então a gente não sabe se neste momento a Polícia Judiciária Civil preserva algumas informações, A gente entende que algumas informações não são repassadas à imprensa, talvez até para não atrapalhar as investigações, ou se realmente, porque o caso, apesar de toda essa repercussão, ele ainda está muito no início. Tem muita informação para ser juntada, tem muita gente para ser ouvida ainda nesse processo. Eu vou voltar rapidamente e te devolver aqui no perito criminal. Quando ele fala que fez vários tipos de exames, que são aguardados agora as respostas de DNA, então ali também foi colhido muito material genético, Material que posteriormente pode também colocar outras pessoas na cena desse crime. Volto com você, Leandro. Cláudio, eu vou tirar algumas dúvidas com o Cláudio daqui a pouco, vou pedir até para ele se posicionar, continuar posicionado na verdade, porque eu tenho algumas dúvidas para tirar com o Cláudio Santos, que acompanhou a coletiva de manhã, hoje de manhã. Mas o Arthur está com a mãe da Emily. Pode cortar para o Arthur Garcia agora, o jornalismo do SBT que não para. O Arthur Garcia está com a mãe da Emily para essa entrevista exclusiva. Arthur. É isso, Trindade. Aqui já agradecemos a ela que conseguiu forças, para conseguir falar com a nossa audiência. E em nome do SBT Cuiabá, dona Ana, nossos sentimentos da senhora. E nesse momento de luto, de dor e revolta, o que a senhora tem a dizer sobre as informações repassadas desde ontem? Bom dia. Assim, é muita revolta, Fizeram assim muita crueldade com a minha filha, uma menina, cheia de sonhos, que queria ter só a família.
acreditou em pessoas que nem se pode chamar de pessoa, porque eles não são nem humanos, né? Mas assim, eu peço muito para as autoridades, alguém que possa nos ajudar, que coloca na cadeia quem tem que ficar na cadeia, porque eles não têm que ficar impune, porque o que eles fizeram com a minha filha não se faz nem com o animal. A senhora fala a eles, como ontem apenas a Nathalie acabou confessando, a senhora acredita que ela agiu sozinha? Não teve como ela agir sozinha, porque pelo dano que eles fizeram no corpo da minha filha, ela sozinha ela não conseguiria. Ela teve ajuda de pessoas que eu não gosto nem de falar, porque isso me machuca, isso me dói como mãe, como ser humano. Eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo o que eles fizeram com a minha filha. Mas eu acredito que a justiça vai colocar eles onde eles têm que ficar, que é atrás da cadeia. E eu acredito também na justiça de Deus. Existe a informação de que a tua filha e a Nathalie estavam tendo alguma conversa já há algum tempo. Ela chegou a comentar para a senhora que ela tinha essa conversa de uma pessoa que supostamente iria doar roupas para ela? Sim, ela falou para mim, mãe, tem uma mulher no Instagram que ela é bombeiro civil, o marido dela é chefe de cozinha, ela tem dois filhos meninos e está grávida de uma menina. E ela ganhou muita roupa e ela quer doar. Aí eu marquei com ela para me ir lá buscar. Inclusive ela falou que ia pagar o Uber para Emily ir e ela ia trazer Emily para casa com as coisas que ela ia doar. Isso naquela quarta-feira, no mesmo dia? Não, ela me falou no domingo. Aí na terça-feira ela foi, porque a Emily não mora comigo, ela tinha a casa dela, né? Aí na terça-feira, quando eu cheguei do meu trabalho, eu liguei 2 vezes pelo WhatsApp e a ligação foi recusada. Aí depois ela só mandou uma mensagem pelo WhatsApp escrito: 12h23. Mãe, não posso atender porque eu estou no Uber. Eu já fiquei com meu coração apertado, porque não existe você estar no Uber e você não poder falar. Mas eu acredito que naquele momento a Emily já estava em poder deles. Até porque a informação é que ela foi de moto Uber, né? E ela desceu uma quadra antes da casa. Foi isso que ela ficou sabendo? Eu não sei, porque que Emily andava de Uber, porque ela sempre andava mais de carro, né? E inclusive eu fiquei sabendo que ela fez até o Pix para Emily ir até o local onde era para pegar as coisas. Nessa situação da soltura dos outros 3 envolvidos, né? O próprio marido da Nathalie, a senhora acredita que ele seja inocente? Qual que é o sentimento que a senhora tem referente a isso? Eu acredito que ele não é inocente. Eles premeditaram tudo isso que ia acontecer com a minha filha, entendeu? Eles planejaram tudo isso, tiveram tempo e assim, eles só se interessaram em atrair Emily para lá porque eles queriam a minha neta, né? Porque eu fiquei sabendo que teve mulheres que conversou com ela também e falou que estava no 6º mês de gestação. E para essas mulheres que estavam no 6º mês de gestação, ela falou assim, não, eu já doei as roupas. Só que ela queria uma mulher que já tivesse praticamente quase em trabalho de parto, sentindo contração, para eles fazer o parto e roubar a criança. A polícia acabou divulgando aquele print da conversa, né, da Nathalie com a Emily. E ali a Nathalie pedia para que ela não fosse com o marido, dizendo que ela não ia sentir bem que um outro homem entrasse na casa. O marido dela não gostaria. Só que no final da conversa, a Emily acaba dizendo que ela iria, além do marido, com uma tia. Ela falou isso para a senhora? Uma cunhada, né, que é irmã do esposo dela. E aí, no dia que a Emily foi, ela comentou com a cunhada, né, que elas iam ir lá para buscar. Só que no dia que a Emily foi, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava no meu trabalho. Ela foi e não comunicou com a cunhada. Assim como estão aí os familiares segurando os cartazes pedindo justiça, a senhora mais uma vez reforça esse clamor? Eu quero justiça, que as autoridades, né, que possam me ajudar a minha família, sensibilizar com a minha dor de mãe. Porque não era isso que eu queria para minha filha. Que me ajude a colocar esses criminosos na cadeia. Porque não é justo. Tudo que eles fizeram, a justiça achar que ela fez sozinha, ela não fez sozinha, ela teve ajuda. A netinha da senhora está no hospital internada, qual que é o quadro de saúde dela lá? A Liara, ela está bem, né? Aí, porque por toda essa confusão ela está em processo judicial. A gente já fez o DNA, né? E aí a gente está só esperando o resultado para a gente levá-la para casa. Trindade, então é isso, né? Conversamos aqui ao vivo com a mãe da Emily nessa situação lamentável. Familiares aqui clamam, né, por esse pedido de justiça. Muitos aqui estão indignados, revoltados. Lógico, assim como no início ela não queria falar, ela estava muito indignada, revoltada. Então, ela nesse momento teve essa
vontade de expor esse sentimento, que é o que todos aqui estão nesse momento, é o pedido de justiça referente a essa tragédia que aconteceu ontem em Cuiabá. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Arthur. Eu estou aqui impressionado com a força dessa mulher. Eu estou aqui impressionado com a força dessa mãe, né, que conseguiu encontrar aí um restinho de força mesmo para conversar com a nossa audiência, para falar do que ela está sentindo, para falar de como ela recebeu a notícia, para falar de como a filha dela foi atraída para essa verdadeira armadilha. E a sensação que a gente tem é que essa armadilha não foi montada no dia do crime. Essa armadilha foi montada há muito tempo. Ela conquistou a confiança da Emily. Pode voltar para a imagem ao vivo? Pode voltar para a imagem ao vivo? Está lotada a sala que antecede o local onde o corpo está sendo velado. Mas fica cada vez mais nítido, é uma estratégia da suspeita dela, sozinha ou com a ajuda de alguém, para conquistar essa confiança, a ponto da Emily topar ir ao encontro dela e cair na armadilha que estava armada, né, na armadilha que estava montada. É uma sensação, meu Deus,